Maria Inês Galvão Flores Marcondes de Souza, professora titular da mesma universidade. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2022, Padre Anderson Antônio Pedroso. Duas aulas magistrais marcaram as posses de Maria Inês Galvão Flores Marcondes de Souza e Letícia Maria Sicuro Correia como professoras titulares da universidade. A cerimônia de diplomação da professora Maria Inês, do Departamento de Educação, foi presidida pelo vice-reitor-geral, Padre André Luiz de Araújo, que estava ao lado do vice-reitor acadêmico, professor José Ricardo Bergman. Antes da diplomação, ela deu uma aula sobre como Paulo Freire se tornou um autor internacional. Patrono da educação brasileira, o pedagogo e filósofo é um dos pensadores mais citados no mundo. Esses incidentes críticos que marcam a vida de Paulo Freire fazem com que ele redirecione seu percurso, tome decisões, escolha caminhos. Assim, Freire se torna um autor internacional sem nunca ter pretendido sair do Brasil. Há 3 anos, Maria Inês coordena uma pesquisa sobre o pensador pernambucano, cujo livro Pedagogia do Oprimido foi escolhido como um dos mais importantes do século XX. E a partir daí é que começa a minha pesquisa, porque eu via Paulo Freire, né, até aquele momento, como um autor de educação de adultos, e eu mesmo não calculava essa projeção internacional na área de estudos curriculares que ele tinha. A professora contou um pouco da história do educador e ressaltou aspectos da vida dele, como a situação de pobreza e fome da família, a importância do período do exílio no Chile e as 2 principais influências durante a educação universitária: o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, e a Igreja Católica. Essa perspectiva que eu adoto na minha pesquisa é o Paulo Freire internacional. Então é um aspecto pouco estudado ainda, que é a vida do Paulo Freire, como ele se impacta esse contexto internacional, como ele, mesmo escrevendo sobre o contexto local, nacional, ele impacta o internacional. E não só ele leva esse conhecimento que ele desenvolveu aqui no Brasil, como ele também aprende com essa realidade internacional. Ter ouvido hoje a professora Maria Inês falar, ela respondeu algumas perguntas minhas. Por que é que tantos jesuítas que eu conheci fora do Brasil e que eu nem imaginava que soubessem algo da nossa literatura ou algo dos pensadores brasileiros, citavam Paulo Freire e citavam a sua obra tendo lido e tendo conhecido? Então isso para mim já é uma grande riqueza, conhecer a obra do Paulo Freire também sabendo que ele é lido, comentado fora do país. Ele valorizou sempre muito a educação no processo formador, a integração entre os professores e os alunos, a importância da alfabetização, num sentido muito prático, né? O Paulo Freire tinha uma visão muito importante da sociedade brasileira, né? Inserindo a educação no processo social, no processo político. Isso é fundamental. A cerimônia de diplomação da professora Letícia Maria Sicuro Correia, do Departamento de Letras, como titular, foi presidida pelo reitor Padre Anderson Antônio Pedroso, juntamente com o vice-reitor acadêmico José Ricardo Bergman. O reitor destacou a excelência acadêmica da docente e afirmou que o trabalho dela inspira a valorização da educação. Vamos dizer que os títulos, eles, para além do pessoal, eles consagram a nossa própria instituição, a nossa casa. Então, com muita alegria, honra, reconhecendo a sua presença discreta, mas de uma profundidade inquestionável. A professora Letícia chegou à PUC em 1986. Ela fundou e coordena o Laboratório de Psicolinguística e Aquisição da Linguagem, o LAPAL. Em sua aula magistral, ela fez uma abordagem integrada do processamento e aquisição da linguagem, uma de suas linhas de pesquisa. A gramática internalizada, que a teoria linguística apresenta, caracterizando as possibilidades combinatórias em estado virtual de uma língua, a partir do pressuposto de que todas as línguas partem de uma base comum. A psicolinguística estuda os processos de produção e compreensão da linguagem, né? Então, a gente entendendo o que está envolvido, desde a conceptualização da mensagem até como é que se buscam os elementos no léxico para a gente poder expressar aquilo que pensou, né?
como é que a gente recorre a estruturas gramaticais para que aqueles enunciados sejam explícitos. Então, isso tudo pode ser trabalhado a partir de um entendimento de como esses processos transcorrem. Isso pode ser trabalhado de forma mais direta, mais consciente por parte dos professores e ajudando os alunos a usar a linguagem como uma forma de expressão, como uma forma de própria construção do pensamento. A docente contou que o interesse pela área de psicolinguística começou ainda na graduação, a partir de uma experiência com alunos do ensino fundamental. Para ela, o trabalho desenvolvido com crianças permite aos profissionais da educação entender melhor as etapas do processo de aprendizagem. Sua nova pesquisa investiga os impactos da pandemia no processo de aprendizagem da linguagem das crianças. Antes da entrega do diploma de professora titular, o reitor ressaltou que as 2 aulas magistrais tiveram como ponto em comum a valorização do lado humano. De um lado, Paulo Freire, de outro, a psicolinguística e todos esses temas que lidam muito com o humano. E a expressão que foi tomada agora, que a professora Letícia usou, que busca a libertação, né? Uma expressão muito forte, nos anos 80 principalmente, tiveram sentido assim, bastante emblemático na formação do pensamento brasileiro, inclusive a partir de muitas instâncias eclesiais da igreja, né? Eu acho que por isso tem um sentido de continuidade também, né? Honrar esses pensadores e esse tipo de pesquisa que coloca o humano no centro, e o humano para ser promovido, para ser sujeito de libertação, né? Falam muito do que a PUC é,